que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, queridos? Você participa comigo aí, amém? De vez em quando você solta um glória, um aleluia, amém? Pra gente não achar que a gente está sozinho aqui, tá bom? Aleluia, aleluia. O que eu quero falar para você que tudo que o Senhor colocou no meu coração há um mês e pouco, essa palavra primeiro veio ministrar o meu coração, amém? Eu sempre entendo que a gente Deus precisa falar conosco, senão são palavras vazias, senão não são coisas que a gente está vivendo, né? E nós temos, todos sabem que nós estamos no ano do entendimento, amém? E o Senhor tem nos levado a um crescimento, o Senhor tem nos chamado à maturidade, o Senhor tem nos convidado, o Senhor tem mostrado para nós que Ele quer que se haja uma expansão dentro de nós, amém? E Ele quer que nós entendamos quem Ele é e quem nós somos nele, amém? E nós temos falado também sobre a sabedoria, amém? Nós temos falado muitas palavras abençoadas e nós vamos continuar falando sobre isso, amém? E para a gente introduzir, queridos, o Senhor começou a colocar alguns anseios no meu coração quando nós começamos a ser ministrados. E eu comecei a reparar algumas coisas como o mundo tem buscado essa sabedoria. Porque existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria terrena e existe a sabedoria que é uma pessoa. E que é essa sabedoria que nós temos que buscar, amém? E o que a gente vê hoje? Hoje nós somos 24 horas por dia bombardeados nas redes sociais, na internet. Pessoas querendo nos ensinar, falando sobre estilo de vida, falando sobre... Eu gosto de comparar assim, pastor Manuel, nos anos 80 e 90, era muito forte algo chamado teologia da prosperidade, onde muitas igrejas, em alguns lugares, só sabiam falar da bênção, só sabiam falar que você nasceu para vencer, e por aí vai. E nós precisamos entender que o evangelho é completo, amém? Quantos querem viver um evangelho completo? É o desejo do nosso coração. É viver um evangelho completo. E nos dias de hoje, a teologia da prosperidade, ela trocou de roupa. Ela achou uma roupa nova. Né? E a teologia da prosperidade hoje, ela mudou de nome. Ela chama o coach cristão. E eu já vou explicar isso para vocês. Hoje, se você abrir a internet, vai ter um monte lá de gente querendo te ensinar que para você ter uma vida em Deus, você tem que ser próspero, você tem que ter dinheiro, você tem que ter o teu próprio negócio. Alguém já viu isso ou só eu? E primeiro de tudo, queridos, o que eu quero já deixar bem claro é que não faz mal a gente buscar essas coisas, amém? Mas isso não pode ser a primazia do nosso coração. Isso não é um sinal de que eu e você estamos agradando ao coração de Jesus. E o que me chateia muito quando eu vejo, gente, eu deixei até de seguir vários no Instagram que eu seguia, porque aquilo começa a minar na sua mente e você começa até a se sentir inferior. Meu Deus, não estou ganhando dinheiro, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? E às vezes a gente é tão bobo que a gente não para pensar que sucesso para Deus não é esse sucesso que o mundo está vendendo. Sucesso para Deus é as pessoas que fazem a sua vontade. Se a gente parar, se isso fosse um comparativo, se realmente nós temos riqueza, procuramos o bem-estar, então os 12 discípulos de Jesus não viveram o reino dele. Porque foram homens que não tinham nada, viviam sendo perseguidos,
por causa do Evangelho, foram mortos das piores formas possíveis, por causa de amar a Jesus. Por causa de amar a Jesus. Então, irmãos, essa é uma questão, e eu vejo que esse evangelho paralelo, que não é o evangelho verdadeiro, está querendo nos passar uma falsa impressão de que você ser sábio é você ter essas coisas e você ser bem-sucedido. E, irmãos, se nós pegarmos e nós dizemos que a sabedoria é isso, é como se nós estivéssemos diluindo a sabedoria. A sabedoria não é para isso, queridos. Ela pode englobar isso a partir do momento que você entende o papel principal dela na sua vida, que é formar Cristo dentro de cada um de nós. Amém? É formar Cristo dentro de cada um de nós. Vamos prosseguir. E dentro disso, querido, o Senhor me chamou a atenção há uns 2 meses atrás, sobre o entendimento de que nós precisamos, e isso ele ministrou no meu coração, sobre entender o que é uma verdade absoluta, o que é uma verdade bíblica, e o que são verdades que não são completas nelas mesmas. Uma meia verdade. Isso eu levei ali um tapa na cara numa das aulas do Efatá, que é um curso aqui que tem vários irmãos que estão fazendo, porque um dos professores, ele falou algo que, eu cansei de falar pregando isso, que tem uma frase que é de um padre, como que é o nome, amor? Padre São Francisco, que é uma frase conhecidíssima, tem gente, acho que até que está na Bíblia, que fala assim, pregue, se preciso use palavras. Quem já ouviu essa frase? Nossa, eu já ouvi, já falei várias e várias vezes. Cansei de ministrar, irmão, nós temos que viver. Não precisa usar palavras, só viva. Mas, querido, essa é uma verdade em partes. Porque a palavra de Deus, a verdade absoluta, ela fala para a gente pregar. Ela fala para a gente abrir a boca e falar. Não sou eu que estou falando, tem alguns versículos, mas aqui, o mais evidente, 2 Timóteo 2,4 fala assim, pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda paciência e doutrina. E às vezes a gente não se atenta à palavra, e estamos falando uma meia verdade. Estão entendendo? Vamos prosseguindo. E aí, num dos discipulados que eu tive aqui com um dos meninos, com o Natan, há uns dias atrás, nós conversando, e o Senhor me chamou mais atenção a outra coisa que eu já cansei de dizer, também pregando, e que o Senhor falou também, isso não é uma verdade absoluta, porque isso não está na Bíblia. Há uma frase que ela é muito famosa, e ela é de um cara chamado Confúcio, um filósofo, que ela fala assim, vocês sabem, o inteligente aprende com os seus, e o sábio aprende com o erro dos... Quem já viu essa frase? Maravilhosa. E, queridos, em muitas áreas da nossa vida, exatamente nós temos que procurar ser assim. Mas nós não podemos cair na confusão de achar que nós vamos buscar a sabedoria e nós não vamos passar por erros e sofrimentos. Porque a palavra não diz isso. E nós vamos ver aqui com a vida de Salomão. O homem que recebeu a sabedoria do próprio Deus. Vamos lá comigo. Abra sua Bíblia em 1 Reis 3:5. Vocês acharam aí, amém?
Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão em um sonho. Vamos lá, então. Deus se apresentou para ele em um sonho. De noite ele disse: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu: tu trataste o teu servo Davi, o meu pai, com amor grande e leal, pois ele viveu diante de ti com fidelidade, justiça, retidão de coração. Tu manifestaste o teu amor grande e leal para ele. Ele deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, estabelece o teu servo como rei no lugar do meu pai, Davi. No entanto, eu não passo de um jovem e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. O teu servo está aqui, no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, o teu servo um coração cheio de discernimento, cheio de sabedoria, para governar o teu povo, capaz de distribuir o bem, capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem é capaz de governar este teu povo? O pedido de Salomão agradou ao Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não pediu uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento, sabedoria, para administrar a justiça, farei com o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio. O que Deus está falando? Eu te darei um coração sábio, capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e honra, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a vida. Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus estatutos e mandamentos como Davi, o seu pai, prolongarei a sua vida. Que experiência gloriosa que Salomão teve com o próprio Deus. E Salomão, ele fez o templo que Davi não pôde fazer, ele escreveu livros, provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Uma das passagens que fala sobre a sua sabedoria é: quem lembra que haviam duas mães, uma dormiu em cima do seu próprio, ganharam filhos juntas ali, uma se deitou à noite, dormiu em cima do filho, acabou matando ele, e ela foi à noite, pegou a criança do outro, e falou: é minha filha. Aí a mãe veio e falou: não, é meu. E levaram o caso diante do rei. E aí ele chega lá e fala, eles contaram: não, é meu, é meu. Ela falou: é meu. Salomão falou: então tá bom, vamos resolver. Traga uma espada. Vou partir a criança no meio, e cada uma de vocês fica com a metade, está tudo certo. E aí aquela mãe, que era a mãe de verdade, falou: não, não, deixa com a outra, pode deixar. E a outra ainda tem a cara de pau de falar: não, pode dividir. Meu Deus, gente, que raça, gente. Como existe gente desse jeito? Falou: pode dividir. Aí Salomão, na sua sabedoria, falou: opa, dá a mãe para aquela, porque aquela é a mãe de verdade. Então Salomão recebeu a sabedoria do alto. Recebeu a sabedoria do próprio Deus. Uma sabedoria, uma sombra que haveria de vir. Vamos lá. O que aconteceu com Salomão, querido? Quantos que conhecem a história de Salomão? Já passou, acho, na Record, né? Eu não assisti. Quem assistiu aí? Não tem problema, irmão. Aquilo lá era bom. Salomão, o cara que recebeu a sabedoria do próprio Deus, começou a ficar conhecido, famoso, veio gente de reinos distantes consultar com ele, porque ele tinha uma sabedoria. E ele começou a ser tão sábio, e ele começou a se apoiar tanto no seu entendimento, que a palavra fala que ele não quis mais uma mulher, nem duas, nem três, nem quatro, nem 7, como acho que é o povo islã lá, mas ele só quis 700. Junto com uma bagagem de mais 300 concubinas.
uma coisa não dá para negar. O bicho era bom. Paciente, né? Corajoso, meus irmãos. E até alguns estudos falam que ele fez isso porque eram partes de acordos comerciais entre outros reinos, que a sua riqueza começou a aumentar. Mas, querido, aí a gente começa a perceber a desgraça que virou a vida desse homem. Um homem que recebeu a sabedoria de Deus. Um homem que tinha um exemplo do seu pai. O que a palavra fala? Vamos ver aqui o que a palavra fala? Está aqui, ó. 1 Reis 11. O homem que recebeu a sabedoria de Deus caiu em idolatria, foi seduzido pelos prazeres do mundo, por riquezas. Olha lá, olha o que fala no versículo 1. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Tudo que Deus mandou não fazer. Todo o povo que era contra Deus, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e tias, elas eram de nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque essas farão o coração de vocês se desviar, para que sigam os seus deuses. Meu Deus, gente. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. Então a gente tem um homem que pediu sabedoria, que recebeu sabedoria do alto, e errou. E errou. E sabe o que chama a atenção, queridos? É que eu fiz um estudo, e a história de Salomão, onde é contada em 1 Reis e em Crônicas, você não acha um versículo desse homem falando assim: Senhor, me perdoa, errei, como os meninos, mas não fui moleque. Você não acha um versículo. E aqui, queridos, é o que eu entendo que fica uma lição para nós. Eu acredito de todo o coração que Deus não quer que a gente erre. Mas quando nós erramos, querido, o Senhor quer que nós o buscamos a sua misericórdia. Nós podemos fazer um paralelo. Olha o que Salomão não há um versículo. Salomão começa a mostrar o seu arrependimento, ou talvez a sua frustração, no livro de Eclesiastes. Quando você lê o livro de Eclesiastes, ele é um livro mais, tanto que tem vários historiadores que falam até que ele estava numa depressão ali. Vamos já ler ali rapidinho. Quer ver? Abra comigo aqui, ó. Eclesiastes 2, versículo 10 e 11. Olha o que esse homem vai dizer. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, mas isso também era vaidade, é correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Gente,
Que tristeza. Nós já vimos muitas vezes até o pastor Manuel falando isso, e é uma frase, acho que é do Thiago Brunet, que é: não importa como você começa, mas como você termina. Essa é uma grande realidade. Olha o fim desse homem, ele olhando para tudo aquilo que ele fez, e ele fala: tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. E o que me chama a atenção é que Salomão tinha um exemplo do seu pai, Davi, que ao contrário de Salomão, Davi foi um cara que foi segundo o coração de Deus, mas foi um cara que matou, tomou mulher de outro, sanguinário. Mas ele foi chamado segundo o coração de Deus. E uma característica de Davi era que Davi, toda vez que ele era confrontado, e toda vez que ele corria para onde? Para os pés do Senhor. Ele colocava a cara no pó, ele clamava por misericórdia. Sabe, querido, então, quando nós passamos por alguma situação que você fala: poxa, eu errei. Muitas vezes é o Senhor querendo nos ensinar a buscar a sua misericórdia. Sabe, a gente não pode endurecer o nosso coração. Muitas vezes a gente fica preso em coisas e o Senhor tem pressa para fazer algo em nossa vida. E muitas vezes a gente está preso no erro, no embaraço. Sabe, a gente tem que correr para os pés de Jesus, assim como Davi. Reconhecer e falar: Senhor, eu não devia ter feito isso, me perdoa, alinha o meu coração, alinha o meu espírito, eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Ti. Amém, queridos? Amém. E nós também temos mais um exemplo de Jesus. Jesus era a sabedoria. Jesus é a sabedoria, querido. Não é eu que estou dizendo, é a palavra. Abra lá em 1 Coríntios 24. Essa é uma de várias referências. Fala assim, ó: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e o quê? E a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Diferente de Salomão, ele não errou. Teve chance de errar? Teve. Lembra lá quando ele estava no deserto, foi tentado, o diabo ofertou várias coisas para ele, e ali ele mostrou que, mesmo sendo Deus, mesmo sendo homem, mas que ele não devia tentar o Deus dele. Ele foi fiel em tudo, queridos, e Jesus passou por tudo isso porque Jesus não queria ser um exemplo só de palavras. Jesus se tornou o exemplo. Jesus passou para mostrar para nós que a gente poderia passar. E a palavra vai citar aqui, queridos, a gente sabe a história de Jesus. Jesus sofreu. Jesus sofreu. Abra comigo em Isaías 53. Cinquenta e três, 3 ao 5. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no quê? No sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não tínhamos em estima. Sabe o que isso aqui está querendo dizer? As pessoas olhavam para Jesus e até viravam a cara, não querem nem olhar, desprezível. Passo longe. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Jesus, o nosso amigo Jesus, foi experimentado no sofrimento. Abre lá comigo em Filipenses 2. Filipenses 2, do 6 ao 8, fala assim, 6 ao 8. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sem encontrar em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte de cruz. Sabe, querido, às vezes a gente lê muito rápido as coisas e não para entender. E quantas vezes eu mesmo já me dei desculpa, assim, falando, Jesus conseguiu porque ele era Deus. Jesus conseguiu porque ele era filho de Deus. E muitas vezes a gente olha para coisas que Jesus fez e fala, eu não vou conseguir, achando que Jesus, enquanto estava na terra, era Deus. E, querido, aqui a palavra é clara. Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura o quê? Humana. Jesus, enquanto caminhou nessa terra, ele era homem. Gente como eu e você. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus, ele é tão incrível, ele é tão maravilhoso, que Jesus, ele teve empatia com nós. Ele não falou nada, ele não fez nada que ele falou que eu não vou fazer para mostrar para você. Eu não vou pedir nada para você do que eu já não tenha feito. E olha que a palavra vai falar aqui em Hebreus, abra lá comigo Hebreus 5. Aleluia, Senhor. Hebreus 5, 8, versículo 9. Olha o que o nosso amigo Jesus, embora fosse filho, ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, ele aprendeu no meio do quê? Da dor, sofreu. Mas ele sofreu para mostrar para mim e para você, querido. Foi para mostrar para mim e para você que ele tem um convite para nós. Enquanto o mundo está querendo ensinar, só pegar a parte boa da Bíblia, Jesus está nos chamando para um evangelho completo. E o evangelho completo é sofrer com ele. Jesus nos convida a participar do seu sofrimento. Abra comigo em Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Queridos, não tem como ser mais claro do que isso. Há pessoas que romantizam a cruz, tem a cruzinha pendurada aqui, tatuam a cruz, coisa linda, bonita. Mas não param para entender a profundidade do que é a cruz. E Jesus fala para a gente tomar a nossa cruz. A cruz, querido, é sofrimento. Vocês sabem que quem morria naquela época a cruz eram os piores.
Eram os piores da época, os assassinos, a escárnio da sociedade eram aqueles que morriam na cruz. A cruz era vergonha. Alguém ter um familiar dele pendurado naquela cruz lá, era vergonha. Mas o nosso amigo Jesus passou por isso e ele fala assim, vocês querem viver o Evangelho? Amém? Quem quer que viver o Evangelho? Amém. Ele fala para nós, tome a sua cruz e siga-me. Você quer salvar a sua vida? Então primeiro você precisa perder ela. Porque quando você perder a sua vida, você vai encontrar a verdadeira vida. João 10, 15 e 20 fala assim, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Filipenses 3, 10 e 11 fala assim, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Romanos 8,16 fala, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Colossenses 1,24, agora me alegro nos sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. E muitos de nós, queridos, estamos querendo fugir do sofrimento. Meu Deus, Bruno, que palavra dura, não vim ouvir isso, eu vim para cá, eu vi que eu sou uma bênção, que o Senhor tem algo para mim. Amém, querido, eu creio. Mas o Evangelho precisa ser completo em nossas vidas, amém? O Evangelho precisa ser completo e Jesus nos convida a participar do seu sofrimento. Não tem como ser cristão e você achar que a sua vida vai ser 1000 maravilhas. Não tem como. E você deve se perguntar, mas por quê? Por que a gente sofre? Por quê? Porque, queridos, é através das dificuldades, é através dos nossos sofrimentos, que o Senhor trabalha na nossa vida. Eu e você precisamos entender que há uma natureza em nós, a nossa natureza adâmica, caída, é uma natureza que vai contra a vontade de Deus. A nossa natureza não quer Deus, a nossa natureza não quer as coisas de Deus. A nossa natureza é aquela que muitas vezes você está lá em casa, é 6 horas, eu não vou para a igreja, eu estou cansado, eu estou dizendo, não vou. A nossa natureza milita contra a vontade de Deus. Mas coloca a mão no teu coração. Dentro de nós, há uma natureza divina. Há o Espírito, o próprio Cristo dentro de nós. E é esse que há uma batalha diariamente para que essa natureza nossa adâmica caída morra dia após dia e que a natureza de Cristo cresça dia após dia. É por isso que o Senhor permite, querido, as dificuldades na minha e na sua vida. É por isso que o Senhor permite o sofrimento na minha e na sua vida. Existe um propósito de Deus nisso. O sofrimento gera caráter, gera esperança, gera fé dentro de nós. Sabe, e até antes de eu continuar, queridos, a gente precisa entender, como eu falei de Salomão, que há 2 situações que nós precisamos ter clara em nossa vida. A dificuldade e o sofrimento que Jesus permite eu e você passar, e o sofrimento que muitas vezes por decisões erradas nós nos metemos. O sofrimento que Jesus permite que eu e você passamos, Ele nos sustenta e Ele quer nos moldar, nos ensinar. Mas muitas vezes, as decisões erradas que tomamos, as atitudes erradas que nos levam ao sofrimento, é um lugar onde o Senhor quer que nós recorremos à misericórdia dEle.
O Senhor não quer ver ninguém sofrendo, o Senhor não faz ninguém sofrer. Ele permite para que nós possamos crescer nele. Mas sabe, querido, nós não podemos viver numa vida cavando os nossos próprios, sabe, tomando atitudes erradas, sem ser guiado pelo Espírito Santo, achando que a gente sabe de tudo, eu vou fazer do meu jeito. E muitas vezes nós estamos vivendo um loop na nossa vida. Nada dá certo. Nada dá certo, a gente não cresce, você... Será que é um sofrimento que Deus está permitindo? Ou que a minha e as suas decisões erradas estão fazendo a gente viver esse loop, esse ciclo na nossa vida? Vocês estão entendendo, amém? O sofrimento gera caráter e esperança. Tiago, vamos lá, Tiago 1. Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria. Olha o que ele está falando. Considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Romanos 5, 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações. Olha o que Paulo está falando. Nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter aprovado é esperança. Essa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém, queridos? Amém. Nós temos que nos gloriar nas tribulações, sabe? Às vezes a gente tenta fugir de Deus, a gente tenta fugir do propósito de Deus. Eu falo pela minha vida, querido, o quanto que eu relutei tanto para tantas coisas que Deus me chamava, me pedia. Sabe, como fala, tem aquela música, tentei me esconder, com medo de não viver, né? Quantas vezes, querido, eu me escondi do Senhor? Quantas vezes, sabe, achando que, não é para mim, Senhor, eu não posso, eu não sei, e às vezes a gente é tão imaturo e não entende que o Senhor é esse que o Senhor quer mesmo, querido. O Senhor não quer ninguém bom. O Senhor quer esse mesmo que fala, eu não posso, porque Ele vai mostrar que não é você mesmo, sou eu em você. Sou eu em você. Sabe, às vezes a gente não entende isso, a gente fica fugindo de Deus, fica fugindo dos processos. Fica fugindo dos processos que Deus quer fazer em nossa vida para nos moldar, para nos transformar. Sabe, eu paguei com a língua, né, Gilson? Porque um dia eu falei para o Gilson que eu ia cuidar dos jovens da igreja, quando eu era imaturo, nem sabia o que eu queria da vida, mas o Senhor já sabia. E o quanto eu relutei, eu não queria, queridos. Não queria. Eu falei, não, isso não é para mim, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu gosto de cantar. E olha lá. Sabe, queridos, eu estar aqui hoje, isso aqui, para mim era inimaginável. Sabe, tantas coisas assim, queridos, eu falo para vocês aqui, para quem não sabe, há uns anos atrás, eu tive inúmeros problemas, inúmeros problemas, ansiedades em cima de ansiedades,
que virou uma síndrome do pânico. Eu chegava na porta da igreja, eu não conseguia entrar. Nós tínhamos uma banda de louvor e no começo eu não falava para eles. E eu deixava eles tocarem. Eu falava, não, tem um tempo que eu estou aqui com Deus. Começava o culto, as minhas mãos começavam, o meu corpo inteiro amortecia e eu tinha que ir embora. Teve cultos de eu estar tocando aqui e eu ter que largar o violão no meio do louvor. Eu ia tocar em conferências e eu não conseguia. Porque a gente fazia parte da ONG e tudo mais. Eu ia num shopping, um lugar que eu não gostava, eu não conseguia mais. Mas em tudo, queridos, o sofrimento que a gente passa, Cristo quer ser formado dentro de nós. Cristo quer ser formado. A gente não pode ser negligente. Eu entendi esse tempo, falei, o Senhor tem algo, o Senhor quer fazer comigo e eu preciso fazer a minha parte. Qual que era a minha parte? Eu fui atrás de um profissional. Fui atrás de ajuda. Fiz 3 anos de terapia. Fui entender as minhas mazelas, as minhas dores. Mas sabe por que eu estou te falando isso, querido? Porque eu sei que você está aqui. E quantas vezes a gente foge de Deus? Quanta gente foge daquilo que Deus tem para nós? Porque a gente sabe que esse caminho não é um caminho fácil. Mas é um caminho que o Senhor nos sustenta, amém? O Senhor nos sustenta, o Senhor nos guia, o Senhor nos fortalece. E você se pergunta, que palavra dura, que sofrimento. O que tem de bom? Tem algo bom em ser cristão? Com certeza, querido. Com certeza, porque a gente não é desse mundo, amém? Isso aqui é um treinamento para a glória. Isso aqui é um teste, isso aqui, a vida passa. Isso aqui é passageiro, isso aqui, numa fumaça começou e daqui a pouco acaba e o que importa é o fim, para onde eu e você vamos. Amém? Amém, é por isso que nós temos que procurar uma vida que agrade a Deus. Sucesso cristão é servir ao Senhor de todo o coração. E ser aprovado por Ele, não pelas pessoas, mas por eles, querido. E sabe, como que nós passamos então? Eu não sei como você está vivendo hoje. Mas o que eu posso te garantir com certeza, se a tua vida está muito tranquila há muito tempo, alguma coisa talvez não está tão certa. Porque o Espírito Santo, constantemente, Ele vem ministrar o nosso coração. Ele vem nos chamar para, um pouquinho de você tem que morrer aqui. Para que um pouco mais de mim cresça dentro de você. Comece a ficar assustado. Se você está há muito tempo, tudo tranquilo. O Espírito Santo quer que nós cresçamos, amém, querido? E nós precisamos nos apegar, sabe o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos traz esperança. Sabe, eu não sei o que você está passando, quais os processos, qual a estação dessa vida está passando, mas você precisa crer na palavra de Deus e nas promessas da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos apegar às promessas. A palavra fala, abra lá em Hebreus 3:5. Não, esse não precisa abrir. Esse aí você sabe, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E às vezes nós estamos que nem uns bestas, andando de um lado por outro, meu Deus, você esqueceu de mim, Senhor, eu estou passando por essa luta, está difícil, Senhor. E a verdade suprema, a verdade absoluta, a palavra de Deus está falando, eu nunca te deixei, jamais vou te abandonar. Esses dias eu estava lembrando, não sei se foi o senhor que falou, sobre aquele, eu não sei se é uma história, um ditado da Pegadas na Areia. Vocês conhecem? Né, que num certo momento some uma das pegadas e a pessoa fala, o Senhor me abandonou. Ele fala, não. No momento difícil, o Senhor me abandonou. Não. Eu peguei você no colo. Eu te carreguei, eu te sustentei. Você consegue enxergar isso na sua vida? Quantos momentos, querido, nós passamos por dificuldades, sabe? No Covid, queridos, a gente
a gente passou por... Foi terrível. A gente via a gente morrendo de um lado, do outro, do lado do outro, e a gente, meu Deus, aqui fazendo culto para 1, para 2 pessoas. E em qual eu iria imaginar que o Covid ia chegar na minha casa? E que ia levar minha mãe? E que a gente sabe, e que todo pai sabe que um dia ele vai e o filho vai ficar, isso já é esperado. Mas ninguém esperava dessa forma. Ninguém esperava. Eu imaginei que ela ia ficar velhinha, ia ver os netos, sei lá, né? E, queridos, algumas pessoas falavam, nossa, meu Deus, como você está conseguindo tal. E, querido, isso não é da gente. Não tem como você achar essa força na nossa humanidade, na nossa natureza. Não tem como, a não ser se apegar à palavra de Deus. A pegar essa palavra de Deus, sabe, querido, o que me sustenta até hoje é a palavra de Deus, é as promessas do Senhor. Olha o que fala em Romanos 28, fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É alguma coisa? É metade das coisas? É todas as coisas. É por isso que eu te afirmo com convicção, se você está passando por dificuldade e sofrimento, e que é Deus que permitiu, relaxa, desfruta, encontra paz nesse lugar, se apega às promessas do Senhor, porque tudo vai cooperar para que Cristo seja formado em mim e em você, querido. Josué 1:9, não fui eu que te ordenei a você? Seja forte, corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. 2 Coríntios 12:9, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é mais claro que isso? Aonde que nós somos aperfeiçoados? Na nossa fraqueza. É aí que Cristo nos pega e fala, você está pronto, eu vou te levantar, eu vou me revelar a você. A Bíblia tem 365 vezes dizendo, não tenha medo, não temas. Não temas, um para cada dia do ano, olha como Deus é. Sabe, querido, então o que a gente pode entender é que nós precisamos ir no caminho inverso desse mundo. O mundo está querendo nos dizer que você tem que procurar essa sabedoria terrena, para você ser só feliz, para você ganhar dinheiro, para você ser bem sucedido. E mais uma vez, como eu disse, irmãos, isso não é errado, amém? Isso não é errado. Eu oro para que todos aqui, cara, sejam abençoados, que você prospere em tudo que você faz, que o seu trabalho, os seus projetos, os seus sonhos, cara, vão. Mas a gente tem que saber que isso não pode ter o nosso coração, amém? Amém. Isso não pode, nosso coração tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus e na vontade que Ele tem para cada um de nós. O inteligente aprende com os erros, o sábio com o erro dos outros. Mas o cristão fiel, que cresce até no sofrimento, porque nele encontra a mão de Deus moldando o caráter, a esperança e a fé. A verdadeira sabedoria não é apenas evitar os erros ou o sofrimento, mas é permitir que Deus use os erros e o sofrimento para nos transformar em imagem de Cristo. Amém, queridos? Queria convidar você a ficar de pé. Chamar o nosso pessoal do louvor. Feche seus olhos, amém?
Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus, queridos. Porque desde do dia que há mais ou menos há 20 anos eu pisei meus pés nessa casa, o Senhor me trouxe uma convicção no meu coração que aqui não era uma igreja perfeita. Porque eu estava chegando nela. Mas aqui era uma igreja que buscava viver a vontade de Deus. Aqui era uma igreja que buscava um evangelho completo. Aqui era uma igreja onde se pregava a verdade. E o que eu tenho para falar para você nessa noite é que nós não podemos pular os processos da nossa vida. Sabe, às vezes há tantas coisas que o Senhor tem colocado, querendo entregar no seu coração. Sabe quando você às vezes se pega com os seus olhos fechados e você vê coisas que você fala que para você é incabível. Você se vê fazendo coisas e você fala, meu Deus, não, isso eu nunca vou conseguir. Querido, você acha que isso é um devaneio da sua mente? Você acha que isso é um lapso cerebral? Ou você não acha que é Deus te chamando para algo que Ele quer confiar na sua vida? E aí você talvez faz como eu fiz muitas vezes, mas Senhor, eu não sei como que eu vou fazer, E a gente esquece da palavra dele, de que todos que Deus usou, querido, nenhum estava pronto, era bom para fazer. Moisés falou, Senhor, eu sou gago, eu não sei falar. Jonas fugiu da vontade de Deus, precisou ser engolido pela baleia, porque ele não queria voltar no lugar de dor. Aquela cidade era uma cidade de dor para ele não queria voltar para lá. Todos, querido, que Deus quis usar na face dessa terra, nenhum era um PhD, um expert, nada disso. Porque como eu disse, eu repito, queridos, a glória não é nossa, a glória é de Deus. Por isso que o Senhor escolhe aqueles que não são capacitados. É por isso que o Senhor escolhe aquele que as pessoas olham e falam, esse não vai dar. O Senhor fala, não, esse vai dar. Porque eu vou ser a força dele. Eu vou conduzi-lo, eu vou guiá-lo e ele vai ser. É por isso que as coisas do reino são o inverso das coisas desse mundo. É por isso que a palavra de Deus é loucura para esse mundo. Ela fala que quando a gente perde, a gente ganha. Quando a gente morre, a gente vive. E ainda a gente quer tentar entender e viver as coisas de Deus de uma forma desse mundo, achando que... Então, querido, o convite que eu tenho para você nessa noite é: viva o processo que o Senhor te colocou. Talvez nesse lugar se encontre esses dois tipos. Talvez enquanto eu estava trazendo essa palavra, você começou a refletir sobre a sua vida. E você falou, cara, talvez isso que eu estou vivendo foi por uma decisão errada que eu tomei. Essa é uma noite de encontrar misericórdia. Essa é uma noite de você fazer como Davi, colocar o seu rosto no pó e falar, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, muda a trajetória. Talvez até aqui, Senhor, eu estou identificando que eu estou querendo viver da forma que eu quero, da forma que eu acho, eu não estou sendo guiado e conduzido por Ti. E talvez você também está aqui e você entendeu que isso que você está passando hoje é para que Cristo seja formado em você, para a glória de Deus. Então se apegue à palavra do Senhor, se apegue às promessas do Senhor. Com seus olhos fechados, vai sondando o teu coração quando a gente vai adorando aqui ao Senhor.